Olá, meus queridos, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Obrigado aí pela atenção de vocês, pela audiência aqui ao canal. Bom, vocês sabem que a organização Torre de Vigia utiliza o corpo governante como seu garoto propaganda, né? Aqueles que dão a cara, aqueles que são a cara da organização e que são considerados como os guardiões da doutrina, os guardiães da doutrina. Aqueles por meio de quem Jeová transmite as suas orientações. Mas você deve se lembrar muito bem desse artigo aqui, onde diz que o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, não é inspirado e, portanto, pode cometer falhas, pode cometer erros em questões doutrinais, organizacionais e, conforme vocês podem ver aqui um pouco mais abaixo, que Jesus não prometeu que eles dariam um alimento espiritual perfeito. Bom, dito isto, podemos então concluir que, uma vez que eles reconhecem que não são inspirados e Jeová não fala com eles não recebem revelações, que, portanto, seus ensinamentos e aquilo que eles falam pode ser questionado. Concorda ou discorda? Pois é, esse deveria ser o raciocínio lógico, né? Na verdade, esse é o raciocínio lógico, mas não é esse o raciocínio aplicado dentro do âmbito da organização. Quem já foi membro, quem é membro, sabe muito bem que é assim que funciona. Independente deles dizerem que são ou não são inspirados, que eles erram ou não erram, que eles admitem ou não admitem erros, isso pouco importa. Para eles só importa uma coisa: que você obedeça o que eles disserem. Quer você concorde, quer você entenda, quer não. É assim que dizem as publicações. Você pode ver, por exemplo, nessa publicação aqui, ao lado, onde diz que não importa qual seja a orientação, que nós vamos receber orientações no tempo do fim, mesmo que sejam absurdas, não razoáveis do ponto de vista estratégico humano, ainda assim nós devemos obedecer aquilo que vem através da organização, através do corpo governante, naturalmente. Quando fala organização, quer dizer o corpo governante. E quando eles dizem obedecer às orientações de Jeová por meio da sua organização, leia-se: obedecer tudo aquilo que o corpo governante diz, porque eles mesmos já disseram, nós vimos, que eles não recebem revelações. Portanto, tudo que eles disserem são coisas da própria interpretação deles, da própria cabeça deles, da sua própria vontade. Bom, mas o que diz a Bíblia? Vamos lembrar dois textos fundamentais para essa questão. Na verdade, pode ser até mais de um texto, mas vamos ver esse texto bíblico aqui, que é interessante. Antes de eu chegar lá, passou por um aqui que eu lembrei, que é também muito bom. O Salmo 49, versículo 7 diz assim: nenhum deles pode de modo algum remir até mesmo um irmão, nem dar a Deus um resgate por ele. Então a Bíblia diz aqui em Salmo 49, versículo 7, que nenhum ser humano está apto para ser salvador de ninguém, servir como resgate, ou seja, ser proporcional para tirar o pecado de um outro ser humano pecador igual a ele. Por isso que foi necessário que viesse Jesus perfeito para poder dar o preço equivalente àquilo que foi perdido, que é uma vida humana perfeita por aquela que foi perdida, que foi a de Adão, no caso. Você pode ver esse detalhe de equivalência em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Aí no Salmo 146, versículo 3 e 4, a Bíblia diz também aqui, e é importante a gente lembrar esses detalhes porque, vez por outra, nós precisamos trazer a atenção porque muitas vezes são esquecidos. Não confieis nos nobres, nem no filho do homem terreno. Aí se você vê a nota lá, diz homem terreno no caso, homem terreno, ser humano. Não confie nos seres humanos, nos nobres, nos príncipes, nos governantes, naqueles que estão em autoridade, a quem não pertence a salvação. Sai-lhe o espírito, ele volta ao seu solo. Neste dia perecem deveras os seus pensamentos. Portanto, qualquer ser humano igual a nós, qualquer pessoa imperfeito, está sujeito a erros. Eles não podem, como vimos no Salmo 149, versículo 7, não podem dar sua vida como resgate, não podem nos salvar. Nenhum deles pode nos salvar. Nenhum ser humano, tampouco suas organizações religiosas, por melhores ou bem intencionadas que sejam.
E se nós não podemos confiar em nós mesmos, nós vimos isso numa live recentemente, que foi feita aqui no canal, no dia 25 de fevereiro de 2025, foi feita uma live aqui considerando uma matéria da reunião de meio de semana, que seria apresentada na semana 3 de março, de 3 a 9 de março, onde se destacou Provérbios capítulo 3. E na live, eu até destaquei bem esse texto de Provérbios 3, versículos 5 e 6, onde se diz ali que nós não devemos confiar em nós mesmos e no nosso coração. Confie em Jeová de todo o seu coração. E não te estribes na tua própria compreensão, no seu próprio coração. Então, se não devemos confiar no nosso próprio coração e devemos confiar em Jeová, por que então eu vou confiar em outro coração, de outro ser humano, que também não deveria confiar nele mesmo? Nenhum ser humano deveria confiar no próprio coração. Então, se eu não confio no meu, por que eu vou confiar no outro que não deve confiar no dele mesmo? E aí lembramos na live de Jeremias 17, versículo 5, que diz que maldito é o homem que confia em outro homem. Se você avançar nos versículos de Jeremias 17, você vai ver o versículo 9 que diz que o coração é traiçoeiro. Não devemos confiar no nosso coração porque ele é traiçoeiro. Então, se eu não vou confiar no meu, que é traiçoeiro, eu vou confiar no outro, que também é traiçoeiro. Então, maldito é o homem que confia em outro. Em outras palavras, infelizes são aquelas pessoas que depositam sua confiança de salvação em pessoas, em seres humanos. E aí, dito isto, nós lembramos das palavras do corpo governante, que não importa o quanto você lê a Bíblia, você nunca, pode ver nesse artigo aqui, você nunca vai continuar trilhando a estrada da vida se você não estiver afiliado ao corpo governante, se você não estiver em conexão com eles. O corpo governante, que se auto-intitula o escravo fiel e discreto, o escravo fiel e prudente, eles mesmos dizem isso na revista A Sentinela, você pode ver aqui do lado, a Sentinela de 15 de julho de 2013. Eles dizem que o escravo fiel e prudente, da ilustração de Mateus 25, 45, são eles. E aí nessa Sentinela aqui, de 1982, eles dizem que não importa o quanto você lê a Bíblia, você nunca vai ter salvação, nunca vai ter vida eterna, se não for por meio deles. Mas isso não está em harmonia com o que nós acabamos de ver lá no Salmo 49, versículo 7, também no Salmo 146, versículos 3 e 4, em Jeremias 17, versículo 5, Jeremias 17, versículo 9, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Mas olha só essas palavras do membro do corpo governante. Então é isso que sabemos das Escrituras e de nossa própria experiência sobre como a luz fica mais clara nos nossos dias, por meio do Espírito Santo e usando o escravo fiel e prudente. Ele revela essas verdades de forma gradual, no tempo apropriado. E sabendo disso, nós não ficamos com vergonha de fazer ajustes, nem pedimos desculpas por não ter entendido. Um dos novos que entraram, dos 4 novos que entraram aí. Prestou atenção? Eles dizem que não importa o que eles ensinaram de errado, não interessa o que eles fizeram de errado, que eles ensinaram que por 12 anos que transplante de órgão é canibalismo, que eles ensinaram que você não deve nem sequer dizer oi para uma pessoa que saiu, que você perdeu todos os seus amigos uma vez que você decidiu sair da organização, saiu por algum motivo, que os membros da sua família não podiam ter contato com você, que os pais deveriam colocar os filhos maiores de idade para fora de casa, ou serem investigados pelos anciãos para saber por que ele permitiu que um filho maior de idade continue em casa uma vez que ele se tornou um ex-membro. Você pode ver isso no Manual dos Anciãos, capítulo 10, o KS 10, capítulo 10, parágrafo 6. Você pode ver também no capítulo 8, versículo 23, do Manual dos Anciãos mais novo, SFL. Os anciãos ficam de olho, eles investigam, te pressionam, porque o objetivo é que você coloque o seu filho maior de idade para fora de casa, se ele saiu da organização. Mas aí o membro do corpo governante disse que eles não precisam pedir desculpas. Eles não precisam pedir desculpa por nada, porque é o modo de Jeová agir. Quando que a Bíblia ensinou que o modo de Jeová agir é errando, é ensinando errado para as pessoas? Quando? Quando foi que Jeová ensinou isso? Agora observe as palavras desse outro membro dentre os ajudantes do corpo governante, onde ele exalta o seu corpo governante como se eles fossem inquestionáveis. Veja as palavras dele. Mas hoje existe outro grupo de homens, sentados juntos à mesma mesa, nosso corpo governante. Eles nunca mentem
nem nos enganam. Podemos ter total confiança no corpo governante, porque eles cumprem todos os requisitos que Jesus deu para identificá-los. Nós sabemos exatamente quem Jesus está usando para proteger seu povo dessas mentiras. Devemos apenas continuar alertas. Então, para relembrar. Ora, o corpo governante não mente, nem nos engana. Quem é possível? Como é possível que uma pessoa tenha a audácia, a arbitrariedade, a arrogância de dizer que não comete enganos e não erra? Olha essas palavras aqui na Bíblia. Tiago, cadê? Capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Versículo 2. Pois todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeçar em palavra, este é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. É possível que exista algum ser humano, o corpo governante está acima da humanidade, de modo que ele se tornou perfeito e não cometa enganos? Que ele não engane? Que ele não minta? É possível isso? Então eles querem dizer que são perfeitos? Isso está de acordo com o que a Bíblia ensina? Então nós podemos chegar à seguinte conclusão. Ou nós, que questionamos o corpo governante, estamos cometendo um terrível erro de questionar homens que são perfeitos, homens que estão acima da humanidade, que são os nossos salvadores, e que sem eles nós não poderemos ter a salvação. E aí você esquece que Jesus veio nos resgatar, você esquece que por meio da fé em Jesus nós podemos ter vida eterna, como diz João 3,16. Não é isso? Como diz lá Atos capítulo 16, versículos 30 em diante. Creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. A gente pode esquecer isso. Basta seguir o corpo governante, fazer tudo o que ele disser. Não importa se concordamos ou se não entendamos o que ele diz, mesmo que pareça absurdo do ponto de vista estratégico humano, nós podemos colocar a viseira, tapar os olhos, ouvidos e seguir tudo aquilo que o corpo governante nos disser, nos ensinar. E aí nós teremos salvação. Ou é isso, ou realmente nós estamos corretos na nossa conclusão de que confiar nesses homens leva à ruína, tem levado à ruína diversas pessoas. Diversas pessoas, fora aquelas que causaram dano à sua própria vida, à sua própria existência, terminaram com a sua própria existência, existem aqueles que ainda existem, as mínguas, famílias que ainda são destroçadas, tentam juntar os cacos, amizades que nunca mais vão ser reatadas. E mesmo aquelas que às vezes tentam ser perdoadas, ficam com sequelas terríveis que nunca podem ser de volta como eram antes. Graças às orientações do nosso querido corpo governante. Você concorda ou discorda? Coloca aí nos comentários a sua opinião, por gentileza. Grande prazer falar com vocês mais uma vez. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.